e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o material que a gente tem em mãos nos leva para uma tática de pôquer bem sutil, eu diria. A defesa com os chamados ranges condensados. A fonte é um guia de estratégia avançada da Headship Poker e ele foca justamente naquelas situações em que a gente é meio que forçado a tirar o pé do acelerador, sabe? Jogar mais passivo. Exato. Quando a gente não está no comando da mão. Isso. Então a nossa missão aqui é esmiuçar esse conceito, o que é um range condensado, por que ele aparece e, o mais importante, que lições práticas a gente pode tirar disso. Ok, vamos mergulhar nisso. Bom, o ponto de partida é reconhecer uma verdade no poker. A gente não está sempre no ataque, né? Muitas vezes nosso leque de mãos, o nosso range, não é forte o bastante para sair ditando o ritmo. Certo. E o material já de cara divide o jogo em duas situações bem claras. De um lado tem o agressor, que geralmente tem um range polarizado. Polarizado quer dizer ou ele tem uma mão muito forte, um monstro, ou ele não tem absolutamente nada, um blefe puro. É isso. 880. Exatamente, os extremos. E do outro lado temos o defensor, o jogador que só paga aposta. Esse jogador, ao longo da mão, vai naturalmente acumulando o que o guia chama de range condensado. Que seria o oposto? O oposto, um monte de mãos de força média, nem monstros nem lixo, só o meio campo. E o texto já começa com uma ideia que, pra mim, mexe com a intuição. Ele diz que, no mundo perfeito, teoricamente, um range condensado nunca deveria apostar contra um polarizado. Mas por quê? Se eu tenho uma mão média, por que não apostar? Porque nesse modelo teórico, pensa no que acontece. Se o range condensado aposta, o que o range polarizado faz? Paga se tiver uma mão boa. Exato. As mãos fortes dele pagam e os blefes puros dele Desistem. desistem. Então, a aposta do jogador condensado só consegue uma coisa: se isolar contra as mãos que são melhores que a dele. É uma aposta que não extrai valor de mãos piores e não faz mãos melhores desistirem. Entendi. A aposta acaba filtrando o range do oponente só para as mãos que me derrotam. Mas, como o guia mesmo diz, o jogo real é bem mais bagunçado que isso, né? Muito mais. E aí que a coisa fica interessante. No começo da mão, essa distinção não é tão clara. O texto usa uma analogia ótima, dizendo que, no flop, os ranges parecem um grande número de bolhas indistintas. É tudo meio misturado, então. Isso. Certo. Mas então como a gente começa a identificar essa situação na prática? Um range condensado não tem nenhuma mão forte, nenhum ás-ás. Pode até ter, mas é raro. A questão principal é a densidade, a concentração. A grande maioria das mãos num range condensado está naquela faixa de boa demais para desistir, mas não forte o suficiente para apostar. Tipo um segundo par ou um par na mão. Exato. Um par de mão médio ou até um par principal com um kicker fraco. São mãos que têm valor, mas um valor relativo. E o que é fascinante é que o guia explora com um exemplo ótimo é como essa névoa inicial vai se dissipando. Conforme a mão avança para o turn e para o river, a natureza de cada range fica cristalina. E é aqui que a gente entra na parte prática. O cenário do exemplo é bem clássico. 2 jogadores, sem big blinds de stack. O small blind abre com um raiser. E o big blind só paga. Só paga. E já no pré-flop, a gente vê a origem disso tudo. O small blind, como agressor, tem um range mais apertado, mais forte por padrão. Ele vai ter os pares altos, os ases fortes. Certo. Já o big blind está defendendo, então o range dele é muito mais amplo. Ele pode ter mãos como as 4 de copas, 7 e 8 do mesmo naipe, par de 6... Mãos que têm potencial, mas que raramente são dominantes de cara. Ok. Aí a mesa vem as de espadas, rei de espadas, 5 de paus. Um flop excelente para quem abriu raise, eu imagino. Ele deve ter acertado esse as ou esse rei com muita frequência. Com certeza. E é exatamente aqui que o range do Big Blind começa a se condensar. Pensa nas mãos que ele pode ter. Um rei com um kicker fraco, pode ter um 5, talvez um par de 7 na mão. Nenhuma dessas mãos é um monstro. Nenhuma, mas também não dá para simplesmente jogar fora se o small blind fizer uma aposta. Ele fica numa sinuca de bico. Se ele aposta, provavelmente só toma call de mão melhor.
Se ele desiste, pode estar desistindo da melhor mão. Então a jogada padrão é dar check e pagar. Exatamente, ele joga de forma passiva e ao fazer isso, ele filtra o próprio range. Ele está, na prática, dizendo, olha, eu tenho alguma coisa, mas provavelmente não é uma trinca. As mãos super fortes são uma parte minúscula do range dele. O que sobra é essa grande massa de mãos médias. A mão continua. O turn traz um 8 de ouros, uma carta que a princípio não muda muita coisa. O que acontece agora? O Small Blind, continuando a história de força que ele contou no flop, provavelmente aposta de novo, e quando o Big Blind paga mais uma vez, o range dele se condensa ainda mais. Ah, claro. Ele agora descarta os projetos de flush que não bateram, as mãos mais fracas que não aguentam a pressão, o que fica, basicamente, mãos de um par. Um as com kicker fraco que ele defendeu para flop, um rei. O range dele está cada vez mais definido, mais concentrado ali no meio. E chegamos ao river. A última carta é um 2 de paus, outra carta que não muda nada. A essa altura, os papéis devem estar bem claros. Claríssimos. Neste ponto, o range do Small Blind é a definição de polarizado. Se ele apostar de novo, ele ou tem uma mão de valor muito forte, 2 pares, uma trinca ou nada. Ou nada. Um blefe completo. Um blefe completo. Uma mão que não tem nenhum valor de showdown. Não existe meio termo para ele. E o Big Blind? O range do Big Blind é quase puramente condensado. O material diz que o range dele para pagar essa aposta final é composto por mãos como As-2 a A5 do mesmo naipe, um Rei 9... Mãos que só ganham de um blefe. Isso. Ele não tá pagando esperando vencer uma mão de valor do oponente. Ele virou um puro caçador de blefes, um bleff catcher. A polarização no range dele é praticamente zero. Esse exemplo deixa o processo muito claro. Mas o guia vai além e coloca a teoria à prova com os solvers, aqueles programas de computador que jogam um poker teoricamente perfeito. O primeiro teste é com um range condensado que não é vulnerável, numa mesa as de copas, 7 de ouros, 2 de paus. Certo. Minha intuição diria que, se não há perigo, não há por que apostar. É só dar check. É isso que o solver faz. É exatamente isso. A resposta do solver é dar check 100% das vezes. Ele confirma aquela teoria inicial que a gente discutiu. Um range perfeitamente condensado, sem medo de cartas futuras, deve jogar de forma completamente passiva contra um range polarizado. Qualquer aposta seria um erro. Ok, a primeira prova passou no teste da lógica. Mas e se a gente complicar um pouco? Cenário 2. O range agora é vulnerável. As cartas futuras podem trazer um flush ou uma sequência e matar a mão do Big Blind. O solver dá a ele mãos um pouco mais fortes, mas a equidade geral do range dele contra o do vilão até cai um pouco, de 78% para 67%. Isso deve mudar a estratégia, certo? O instinto humano grita, aposte para proteger sua mão. E é aí que os solvers nos ensinam a ser humildes. Mesmo com a vulnerabilidade, a estratégia do solver continua sendo majoritariamente passiva. Ele ainda dá cheque na esmagadora maioria das vezes. Mesmo? Mesmo. A lição aqui é que a vulnerabilidade por si só não é um motivo bom o suficiente para começar a apostar com range condensado. Aquele nosso instinto de proteger a mão muitas vezes está errado. Mas isso é muito contraintuitivo. Se eu sei que uma carta de ouros no turn pode me custar o pote inteiro, a minha vontade de apostar para acabar a mão ali mesmo seria enorme. Seria. Mas o solver entende que, ao apostar, você permite que o range polarizado jogue perfeitamente contra você. Ele desiste dos blefes que você já ganhava e continua com as mãos de valor que te ganham. Ao dar cheque, você mantém o range dele amplo, incluindo todos os blefes. Entendi. Você corre um risco, mas dá ao oponente a chance de cometer um erro caro depois. Exato. A paciência estratégica supera o pânico. Ok, então vamos para o terceiro cenário. E se a gente tiver o melhor dos dois mundos? Um range condensado que é vulnerável, mas também muito forte. A equidade geral sobe para 76%. Agora tem que mudar, não é possível. E agora finalmente muda. Isso levanta uma questão importante que o texto aponta. A partir de que ponto a defesa se transforma em ataque? Com 76% de equidade e vulnerabilidade, o solver decide que é a hora de começar a apostar. Ah, ponto de virada. Qual é a lógica por trás disso? A lição é que ranges condensados podem sim apostar,
mas precisam de uma justificativa muito forte. E a combinação de alta equidade com alta vulnerabilidade é essa justificativa. A aposta não é tanto por valor, mas sim por proteção. Sua mão é tão favorita que vale a pena investir um pouco para negar a chance do seu oponente acertar uma carta milagrosa de graça. Faz sentido. A aposta funciona como um seguro. Agora, o último cenário é o que o material descreve como mais surpreendente. A gente pega aquele range vulnerável e adiciona air, ou seja, blefs puros. Com isso, a equidade total do range cai para 71%. Certo. Se a equidade caiu, a lógica diz que ele deveria apostar menos ainda, certo? Exatamente o que a nossa intuição diria. E é aí que ela quebra a cara. De forma chocante, o solver não só aposta com mais frequência, como também usa um tamanho de aposta maior. Espera aí, como assim? O range fica matematicamente pior no geral, mas a estratégia correta é ser mais agressivo? Isso parece quebrar uma lei da física do pôquer. A explicação é fascinante. Não se trata apenas da equidade geral do seu range, mas da sua composição. Ao adicionar blefs puros ao seu range, você cria a necessidade de balanceá-los. Para que seus blefs funcionem, você precisa ser pago quando tem valor. Certo, um precisa do outro. E para ser pago, suas apostas de valor precisam ser ameaçadoras. A presença dos blefs dá permissão para que suas mãos de valor apostem maior e com mais frequência. A estrutura do seu range mudou, e isso muda toda a estratégia. Isso é impressionante. Então, ter mais lixo, mais blefs, te força a ser mais agressivo com suas mãos boas. É uma lógica de equilíbrio que eu nunca teria imaginado. Então, depois de tudo isso, o que a gente leva para casa? O material resume tudo em 4 gems, 4 lições essenciais. Vamos passar por cada uma detalhadamente. A primeira é: às vezes, é correto trabalhar para construir um range condensado no river. O raciocínio por trás disso é que a passividade no flop e no turn não é um sinal de fraqueza, mas uma estratégia deliberada. Quando você só dá cheque e paga com suas mãos médias, você está moldando um range para o river que é perfeito para sua missão: caçar blefs. Você está preparando uma armadilha, basicamente. Exato. Você incentiva seu oponente a manter todos os blefs dele no range, porque você não o assustou. Se você tivesse dado raise no flop, ele teria desistido de todo o lixo e só continuaria com mãos que te vencem. Então, construir esse range condensado é a forma mais eficiente de maximizar o valor contra um oponente agressivo. Ou seja, o plano desde o início é chegar ao river com um range que o vilão não consegue ler direito. É um jogo de paciência. Ok, segunda lição. Os pares de ranges polarizado, condensado ficam mais claros ao longo da mão, mas raramente são perfeitos. Essa lição vem direto daquela mão de exemplo. Lembra das bolhas indistintas no flop? Sim, tudo nebuloso. Era. Mas a cada ação aposta, call, os ranges foram se afunilando. No river, o contraste era gritante. A ideia aqui é que, embora no poker real os ranges nunca sejam perfeitos como na teoria, entender a tendência geral que o agressor tende a se polarizar e o defensor a se condensar é o que nos dá a clareza para tomar decisões melhores. É sobre entender a direção para qual cada jogador está caminhando. Faz sentido. A terceira lição nos leva de volta aos solvers. Ranges condensados dão cheque com frequência, mas se a equidade do range for autossuficiente, eles podem apostar por proteção. Exatamente. A premissa aqui foi formada ao compararmos os cenários do solver, né? Vimos que a condensação por si só não justificava apostar. A vulnerabilidade por si só também não. Foi a combinação que mudou o jogo. Foi a combinação, o ponto de virada. A premissa para a aposta foi a alta equidade, aquele 76%, junto com a vulnerabilidade. A lição é que a passividade não é uma regra de ouro, é condicional. Quando o nosso range condensado é um favorito tão grande, uma aposta pequena de proteção se torna a jogada correta para negar essa chance de graça para o oponente. E, por último, a quarta lição, que vem daquele resultado mais maluco: ranges condensados geralmente preferem apostas pequenas, mas podem usar tamanhos maiores se tiverem muitos blefs. Essa é a conclusão daquele cenário surpreendente. A premissa aqui é que a estratégia de aposta não depende só da força média do seu range, mas da sua composição.
Quando adicionamos blefs puros, a dinâmica muda completamente. É a história do balanceamento. Isso. Para que os blefs sejam lucrativos, eles precisam da cobertura de apostas de valor que pareçam com eles. Isso nos força a jogar nossas mãos de valor de forma mais agressiva, usando um tamanho de aposta maior para que o oponente não consiga diferenciar facilmente quando estamos blefando ou quando temos valor. É um equilíbrio delicado que mostra como as partes mais fracas do nosso range podem fortalecer a estratégia como um todo. Perfeito. Resumindo tudo, fica claro que a defesa com range condensado é uma estratégia muito mais complexa e ativa do que o nome passiva sugere. É uma tática situacional que evolui e que, como os solvers mostraram, desafia muito da nossa intuição. Exatamente. E para fechar, o material traz uma pequena nota que eu achei genial. Ela diferencia ter uma vantagem de range, que é a equidade média de todas as suas mãos, de ter uma vantagem de nuts, que é ter as mãos mais fortes possíveis. Certo. Vimos naquele último exemplo como adicionar blefs, que são, em essência, a parte mais fraca, pode diminuir a equidade geral do range, mas, ao mesmo tempo, aumentar sua agressividade e torná-lo mais perigoso. A reflexão que fica, e que vai além do pôquer, é em que outras áreas da nossa vida, ou da estratégia, a adição de elementos aparentemente mais fracos ou imprevisíveis pode, na verdade, criar um plano de ação geral que é mais robusto, mais resiliente e muito mais difícil de se enfrentar.